Paz seja convosco. No estudo de hoje, aprenderemos sobre a Igreja de Deus nas profecias. Cremos que a Igreja de Deus foi edificada por nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 16:18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do Hades nunca prevalecerão contra ela. E que ele é o cabeça da igreja, que é o seu corpo. É a cabeça da igreja, que é o seu corpo. É o princípio primogênito dos mortos, tendo em tudo a primazia. Mas agora, pela morte, ele vos reconciliou no seu corpo de carne, entregando a morte para diante dele vos apresentar santos, imaculados e irrepreensíveis. Tudo ele pôs debaixo dos seus pés e o pôs acima de tudo como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que plenifica tudo em tudo. Teve seu início em Jerusalém. Então abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo devia sofrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome fosse proclamado o arrependimento para a remissão dos pecados. Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e a Samaria, e até os confins da terra. Atos 1:8. E que há um só corpo, a Igreja. Há um só corpo e um só Espírito, se assim como é uma só esperança da vocação a que fostes chamados, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos, para preservar a doutrina e proclamar o Evangelho do Reino. Ide, portanto, e fazei que todas as nações se tornem discípulos, batizando-as em meu nome. Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. E a igreja jamais foi destruída. O próprio Mestre assegurou que as portas do Hades, sepultura, não prevaleceriam contra ela, que ele mesmo estaria com ela todos os dias até os fins dos séculos. E a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada por 1270 dias. Apocalipse 12:6-14. Ela, porém, recebeu as duas asas da grande águia para voar ao deserto, para o lugar em que, longe da serpente, é alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. Que ela voltaria a profetizar povos, nações e línguas. Disseram-me então: é necessário que continues ainda a profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis. Os 7 castiçais permanentemente acesos. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste em minha mão direita e aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros as 7 igrejas. Representam as 7 igrejas, as 7 eras, desde os dias apostólicos até a vinda do Messias. A mulher de Apocalipse 12 prova que a igreja não foi destruída na Era Negra e nunca deixou de existir. Vencido o período da perseguição da ponta pequena, o papado ou anticristo, a igreja saiu do deserto e voltou a anunciar o reino de Deus. Disseram-me então: é necessário que continues ainda a profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis. A mulher que prova de que a igreja não foi destruída. Um sinal grandioso apareceu no céu, uma mulher vestida com o sol, tendo a lua sob os pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava entre as dores do parto, atormentada para dar à luz.
Apareceu então outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo com 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Sua cauda arrastava 1/3 das estrelas do céu, lançando-as para a terra. O dragão postou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho, tão logo nascesse. Ela deu à luz um filho, um varão, que regerá todas as nações com cetro de ferro. Seu filho, porém, foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono, e a mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar em que fosse alimentada por 1260 dias. Houve então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado, e não se encontrou mais um lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, o chamado Diabo ou Satanás, sedutor de toda a terra habitada. Foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com ele. Ouvi então a uma voz forte no céu, proclamando: agora realizou-se a salvação, o poder e a realeza do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles, porém, o venceram, graças ao sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, pois desprezaram a própria vida até a morte. Por isso alegrai-vos, ó céu, e vós que o habitais. Ai da terra e do mar, porque o diabo desceu para junto de vós, cheio de grande furor, sabendo que lhe resta pouco tempo. Ao ver que for expulso para a terra, o dragão pôs-se a perseguir a mulher que dera à luz o filho varão. Ela, porém, recebeu as 2 asas da grande águia para voar ao deserto, para o lugar em que longe da serpente é alimentada por um tempo, tempos e metade de um tempo. A serpente então vomitou água como um rio atrás da mulher, a fim de submergi-la. A terra, porém, veio em socorro da mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão vomitara. Enfurecido por causa da mulher, o dragão foi então guerrear contra o resto dos seus descendentes, os que observam os mandamentos de Deus e mantêm testemunho de Jesus. Paz seja com todos.